Olá, nossa comunidade artística, comunidade da escrita. Hoje, no nosso quadro Percepções, vamos tratar de uma questão que é fundante para o desenvolvimento de qualquer texto, que é a escolha do tema. É muito comum que se confunda tema com título. E, em verdade, são duas coisas diferentes. O tema é a construção lógica do texto, ou seja, o tema envolve todo o processo de construção do texto. Enquanto o título, ele é a expressão sintética que anuncia o texto. Então aqui nós vamos falar do tema, não especificamente do título. Então, para se pensar em um tema adequado, um tema estruturado, a escolha desse tema é preciso que se estabeleça em torno de alguns fatores, porque a escolha do tema é algo externo ao texto. Ela não começa especificamente na escrita. Ela começa pela sua percepção de mundo que vai gerar aquele texto. Então, para se pensar e escolher um tema, é fundamental que nós consideremos alguns aspectos, tais como, primeiro, quais autorias que nos inspiram. Quando você tem inspirações de autoria, você já leva a comunidade leitora a pensar em que tipo de afinidade você está colocando aquele texto para que ela se identifique ou não. Então, por exemplo, você pode ter um texto baseado no estilo de escrita de Guimarães Rosa. E é muito provável que uma comunidade que tenha interesse na leitura de Guimarães Rosa vá se sentir pertencida e vá ter uma leitura mais adequada, mais apropriada do seu texto. Então, é muito interessante que na escolha do tema seja pincelada algumas afinidades autorais. Quais são os autores que te inspiram? Óbvio que você não precisa necessariamente ou diretamente colocar isso no texto, mas deixar algumas questões, algumas topificações, algumas frases que estejam relacionadas a essas autorias que nos inspiram. Por quê? Porque isso dá credibilidade ao nosso texto. Tá? Segundo ponto, quais textos nos inspiram? Ou seja, é um aspecto mais específico. Quando você tem autorias que te inspiram, você tem também textos que nos inspiram. Então é muito importante quando nós, no ato da criação, tenhamos essa referência de quem são as autorias e de quais são os textos que nos inspiram, para que nós possamos transmitir à comunidade de escrita, à comunidade leitora, uma compreensão de que nós temos um ponto de partida estruturado. O terceiro ponto, qual ou quais tipos de assunto nós temos mais afinidade? Vejo muitas vezes nas pessoas que vão escrever essa dificuldade em entender qual é o tema que ela quer trabalhar. Então, quando você vai escrever um determinado tipo de texto, você tem que se estabelecer num perfil temático. Evidentemente que você não precisa segui-lo a vida toda, ou somente ele. Mas quando você tem uma ênfase temática, você tende a ter um espírito mais pertencido a um determinado tipo de comunidade. Então, por exemplo, você pode ter um espírito de escrita mais satírico, aquele que você vai pensar uma coisa mais humorada, ligada a uma questão de cotidiano que façam as pessoas rirem. Ou você pode ter um espírito de escrita mais ligado a um drama. Ou você pode ter um espírito de escrita mais ligado a um romance. Então, o assunto que você vai trabalhar, o tipo de assunto, o tipo de temática, ele é fundamentalmente importante para que nós tenhamos esse entendimento. Em seguida, esses são os aspectos externos. Agora vamos para os aspectos internos. E aí, quando eu falo internos, a partir do momento que você escreve o texto baseado nesses três pressupostos iniciais, aí você vai ter uma visão de como o teu texto está estruturado. E aí, recomenda-se alguns aspectos. Por exemplo, expor os pensamentos para as pessoas. Pega um colega ou uma colega sua, um professor, alguém da família, exponha o texto que você escreveu. Exponha essa inspiração autoral, exponha essa inspiração de texto, exponha esse tipo de assunto que você está trabalhando para agregar na construção do tema. Ou seja, se coloque a crítica, se exponha a capacidade de receber alguma coisa de alguém para que você possa aprimorar o seu texto. Tá? Em seguida, observe os fatos, observe o que os fatos estão pedindo a você. Então, se é uma temática do cotidiano, que está muito bem, digamos assim, muito específica dentro da realidade, coloca um ponto de pauta. Um exemplo, vamos escrever sobre desinformação. Então, é um tema que está em pauta. É muito provável que qualquer pessoa se interesse sobre o tema desinformação, porque é preciso lidar com essas questões nos dias de hoje. Então, observe o que os fatos pedem. Se os fatos estão pedindo a você
tá? Uma sensibilidade de escrita baseada em algo que está acontecendo no cotidiano, acredito eu que vale a pena apostar nesse ponto. E o ponto seguinte é o complemento aos fatos. Observe o que a imaginação está pedindo. E aí a imaginação é uma coisa muito nossa, muito interna. O que nós estamos imaginando em relação aos fatos? O que nós estamos imaginando em relação ao que nós normativamente achamos que poderia ser? Né? Por quê? Porque enquanto você observa os fatos, você cria em torno dos fatos, a imaginação ela te permite inovar a partir do que está sendo posto da realidade. Então, escolher um tema, né, não necessariamente é um processo imediato. Escolher um tema é um processo de construção. E escolher um tema, evidentemente, conduz uma cultura de que a escrita é um processo gradual de aprendizagem. Portanto, escolher um tema não é apenas um título, mas é todo um processo de construção que vai desde a inspiração de alguém, né, até a colocação específica da imaginação. É isso aí.